A casa é uma praça, onde tudo pode acontecer. Essa é mais ou menos a ideia também dessa casa. Ele queria dizer, o projeto é que significa, então esse projeto tem que ter uma filosofia. E ele fazia o mesmo argumento com a casa. O hotel podia ser uma casa, e ele sempre partia do princípio que você devia comprar uma casa do mesmo jeito que você compra um automóvel. Que depois de 20 anos ou 10 anos, fica velha, compra, troca a casa por uma casa nova e troca. Era o conceito, evidentemente, do Buckminster Fuller na casa Dynamexion. Mas a casa não é a coisa que me impressionou. Me impressionou foram as ideias. Mas essa casa ainda não é geodésica. Mas uma coisa que nunca me convenceu é como se fazia uma cidade com casas geodésicas. Eu tenho essa grande dificuldade de imaginar uma casa feita com casinha de esquimó, formando uma casa, uma cidade, um trânsito. Então não me impressionava muito o caráter formal daquelas casas. Eu, quando fui fazer essa casa, me impressionava muito, era uma planta de cidade antiga. Se você pegar Atenas, a cidade, você vai ver que a casa é toda cheia de casas com pátio, igual a essas. O que dá uma grande concentração com fontes de luz sozinhas. Não precisa abrir para fora, pode abrir tudo para dentro, tá claro? Essas casas é que me deram origem a esse tipo de casa. Porque essa casa não é feita para ter 2 metros para lá, nem 2 metros para cá. Era para encostar numa outra casa. Bom, daí surge a ideia dessa casa, que é uma casa teórica. Eu desenhei essa casa não para esse terreno. Desenhei uma casa teórica como poderia ser feita. A segunda coisa, na casa eram as influências do Buckminster Fuller. E eu, por casualidade ou por sorte, fui trabalhar na Duratex. E a Duratex era uma firma que trabalhava com essa chapa. Não sabe o que é Duratex? O Eucatex, chapa dura. E lá foi a segunda lição que eu aprendi. Porque nós éramos todos a favor do concreto, armado, não sei o que lá. Aí aprendi que a madeira, especialmente a madeira trabalhada, industrializada, não a vigota de madeira, era um elemento ecologicamente perfeito. Então aí comecei a ter uma visão diferente do significado da madeira do ponto de vista da construção, que para nós era um negócio proibitivo pensar em madeira. Essa coisa ficou ainda mais fortalecida quando eu fui visitar uma casa do Artigas, lá no Alto de Pinheiros, que tinha uma grande viga de madeira no meio da casa, de madeira. Eu falei, Artigas fazendo coisa de madeira. Mas começou a ter outras coisas, de achar que a madeira poderia permitir. Como a firma me contratou para estudar materiais de construção, porque eles achavam que uma área pouco explorada para o uso da madeira era a chapa deles, então eu comecei a projetar coisas que podiam ser industrializadas. A ideia era fazer uma casa de montar, certo? E sempre com material industrializado. Aí usei o bloco de concreto também, que é um material, bem ou mal, é industrializado, certo? E também modulado. Então o bloco de concreto, módulo 40, aquela chapa módulo 40, aquela porta módulo 80, eram todos módulos de 40. Era o conceito de industrializar, de você poder fazer na fábrica, trazer aqui e montar. Essa casa era só fazer 2 usos, 2 paredes, 2 vigas, um telhado e pronto, está feita a casa. A casa tinha o caráter de ser uma casa popular, barata, rápida de fazer. Tinha uma visão, evidentemente, um pouco romântica. Aqui também a ideia é que tudo aqui esteja ligado, tanto assim que posso deixar a porta do quarto aberta, que ela não é uma coisa. Né? Então esse conceito do coletivo, né? As casas do Ryotake, a casa onde ele morava,
que ele fez, ele era solteiro, ele e o irmão dele, uma casa grande, que nem essa, grande não, espaçosa, vamos dizer assim, e os quartos deles são 2 quartos quase do tamanho desses quartinhos. Não, a minha ideia é uma ideia contrária ao movimento paulista da época, né? O movimento paulista da época é do concreto armado, certo? E como eu já tinha lido, achava o concreto armado não o material mais indicado para fazer coisas. Então Paulo Mendes da Rocha fez a casa dele em concreto, móveis em concreto, certo? Mas o Artigas fez muitas casas, todo mundo começou a fazer as casas em concreto. Eu, pessoalmente, não me dava bem com o concreto. Eu lembro uma vez que o Birajara Giglioli, que é um arquiteto da velha guarda do meu tempo, veio aqui me visitar um dia, ele falou, sabe de que eu não gosto na sua casa? Falou, dessa viga de ferro. Você devia ter feito uma viga de concreto. Eu falei, Bira, que é o nome dele. Acontece que essa viga de ferro eu mandei fazer no serralheiro, ele veio aqui, montou num instante, e ela não pesa nada porque o telhado não pesa. Uma viga que eu faço de 12 metros de comprimento, mais da metade do tamanho do material dela é para aguentar o peso próprio. Então aí entra o buquimista, quer dizer, aí, o peso é o grande elemento transformador da industrialização. Como eu imaginava industrializar, então eu era contra o uso do concreto para fazer casas. Então essa casa é uma espécie de um contraponto, uma coisa contrária à coisa que se fazia do ponto de vista de material. Ela não é contrária ao pensamento do arquiteto, ela é contrária à tecnologia da época. E ainda hoje, concreto é um dos materiais mais bobos que existe, certo? A grande qualidade do concreto seria a qualidade que Oscar Niemeyer deu. Como ele é mole, dá para tomar a forma do que você quiser. Então, nessa época, essa casa não seria uma casa da época. Ela até contestava os critérios construtivos da época. Então, você fala em materiais, né? Os materiais da arquitetura paulista, chamada arquitetura paulista, os materiais eram concreto, concreto e concreto. Era a tentativa de usar a menor diversidade de materiais. Eu aqui parto de usar materiais industrializados, feitos por máquinas, mas a origem delas não me preocupava. Me preocupava como você monta essas coisas industrializadas. Essa é uma coisa polêmica, tudo que eu estou falando é polêmico, porque nada é certo na arquitetura. Estamos falando de sonhos, de sucessos, de fracassos, a vida é assim, especialmente de gente velha, né? A filha do Artigas, ela me perguntou, Metreja, qual é a obra do meu pai que mais te impressiona? Eu senti que ela não ficou muito satisfeita, ou ficou muito surpresa. Eu falei, a escola, o ginásio de Itanhaém. O ginásio de Itanhaém, independente era a essência de um pórtico que se repetia, criava um grande espaço e lá dentro se dividia como você queria. Eu quando vi aquele projeto do Artigas, eu falei, mas que maravilha, né? Porque além do Buckminster, eu também gostava muito do Mies van der Rohe. E o Artigas também gostava. Então aquilo era a essência que mais me impressionou. Mas aquilo só pode ser feito em concreto. Por quê? Porque ele usa o pórtico. O pórtico é uma coisa característica do concreto. Aqueles bicos que ele tem são resultado da necessidade de enrijecer o ângulo, certo? Então aquilo para mim era a essência de um bom uso do concreto. Para casas com um vãozinho de 4, 5 metros, para mim o concreto é supérfluo. Está claro? Agora o concreto para grandes vãos, certo? Com uma FAO, está usando concreto, uma grelha, maravilhoso. Não é que eu sou contra o concreto, lá o concreto é a essência da estrutura. Está claro? Agora na escola paulista o concreto entra em todo lugar.
Então, a minha casa não tem muito disso. Bom, como eu disse, a casa era uma tese que eu estava desenvolvendo nas horas vagas, não tinha nada a ver com a casa da realidade. Essa história da iluminação zenital, a casa pátio, era uma coisa que a gente está em casa e começa a desenhar no guardanapo do bar uma casa, porque está tentando encontrar uma casa com esses princípios, você entende? Então ela tem princípios claros da industrialização, dos materiais, da montagem da casa, da transformação da mão de obra do pedreiro que está misturando, sabe, o homem que aperta parafuso, que é outro nível, onde a precisão das medidas não é feita em 2, 3 linhas, a precisão da medida é aquela, onde o parafuso vai entrar. Então essa montagem exigia, além de uma mão de obra mais especializada, do homem que sabia ler ou coisa desse tipo, montagem. Então era um avanço, na nossa opinião, a industrialização, a montagem, tudo isso. Então, como eu digo, são ideias que você tem, você vai dando soco, ponta de faca, entra, às vezes acerta, outras vezes não acerta. Mas é que o gostoso da profissão é isso. A pergunta que eu gostaria que vocês fizessem seria qual é o futuro da nossa profissão. Assim. É isso aí. Eu não saberia responder. Muito bem. Muito obrigado, professor. Alguém quer alguma coisa? Quer tomar uma cerveja?